Kia Cerato 2015, está pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se vai encaixar no seu orçamento, se vai valer a pena. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou trazer para você tudo em detalhes, um levantamento completo dos custos para você adquirir e manter um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças de trocas preventivas, periódicas, lista de equipamentos, consumo, parte mecânica, pontos positivos, pontos de atenção, tudo na ponta da caneta. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Cerato aqui em análise é com motor 1.6 flex e câmbio automático de 6 marchas, ano 2015. E essa aqui é a versão única, SXE295. E vamos começar falando aqui dos custos para você adquirir um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em fevereiro de 2022. Começando pela tabela da KBB, que aqui nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil km rodados por ano e preço médio de venda particular. Vai ficar em R$ 52.573. Já a tabela FIPE, bem mais alta, R$ 62.753. E uma vez adquirindo um veículo desse, você vai precisar fazer a transferência dele para o seu nome. E a taxa de transferência de propriedade esse ano está em R$ 233,74. E se ele não tiver as placas Mercosul e você estiver adquirindo esse carro de um outro município, você também vai precisar comprar essas placas. Em média, aqui na minha região, está R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando tabela FIPE, você vai desembolsar nesse carro R$ 63.286,74. E como que são os custos envolvendo documentação? Falando aqui primeiro de IPVA, que aqui em Minas é recolhido aproximadamente 4% da tabela FIPE. Vai ficar em R$ 1.983,60. Já a taxa de licenciamento, R$ 135,95. Falando agora de seguro, considerando aqui uma média de 5% da tabela FIPE, que eu costumo cotar aqui para vários vídeos que eu faço no canal, para esse carro vai ficar em R$ 3.137,65. Mas tenha em mente que esse é um carro não tão comum de se ver no mercado, tem peças ali de acabamento, principalmente externas, um pouco mais caras. Então, pode ser que o seguro seja um pouco mais elevado do que esse valor que eu estou dizendo aqui. E esse valor também pode mudar, dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, dependendo também se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não. Então tenha este número apenas como uma média. Falando agora de depreciação, pegando o valor dele de tabela de 3 anos atrás, que era R$ 54.550, diminuindo do valor atual, dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano, nos últimos 3 anos, de R$ 2.734,33. Isso em percentual dá 4,36%. Um valor, eu diria, até razoável, considerando a categoria desse carro. Mas na prática vemos que não é um carro tão lembrado e tão procurado quanto a sua geração anterior, por exemplo. Então, somando todos os custos envolvendo documentação, seguro e descontando a inflação que esse carro teve no seu preço, ele vai te custar por ano R$ 2.522,87, o que dá por mês R$ 210,24. É claro que aqui estamos considerando uma possível venda desse carro para poder abater o valor de inflação nas despesas com documentação desse carro. Então fique ligado, porque você comprando um carro desse agora e se daqui a 2, 3 anos os valores dos carros usados principalmente começarem a baixar de preço, você vai ver esse custo anual subir um pouco. Mas vamos falar agora de manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas desse carro? Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se foi um carro bem cuidado, se está com a quilometragem adulterada, se já foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com várias dicas para você avaliar seu próximo carro, várias técnicas para você identificar se um carro foi bem cuidado, se o carro está todo original. E também tem nesse e-book um checklist completo com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens para
você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e com isso aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Link na descrição. E vamos começar falando aqui das pastilhas de freio dianteiras. Um kit da Cobrec vai ficar em R$ 172,00. Par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 566,00. Precinho bem puxado aí para discos de freio. Velas, as 4 da NGK vão ficar em R$ 156,00. Pneus, as medidas aqui são 205, 60, 16. E eu cotei aqui os Michelin Primacy 4. Vão ficar em R$ 2.796,00 os 4 pneus. Também um pouquinho mais puxado aí, considerando alguns de seus concorrentes. Óleo de motor, a especificação aqui da Kia é a 5W30. E esse é o motor que pega 3,6 litros com a troca do filtro. Então, cotei 4 litros de um Castrol Magnatec Stop Start API SN 100% sintético na viscosidade 5W30. Vão ficar em R$ 206,00 os 4 litros. Correia de acessórios da Gates sem o tensor, só a correia, R$ 129,00. E esse é o motor que trabalha com corrente de distribuição, que não é um item de troca periódica preventiva. Então nem vai entrar no somatório final de peças, mas vou colocar aqui a título de curiosidade. Um kit contendo uma corrente, 2 polias, 2 guias e um tensor da Holt do Brasil vai ficar em R$ 836,00. Agora falando de filtros, começando pelo filtro de ar do motor da MAN, R$ 103,00. Filtro de óleo, também da MAN, R$ 41,00. Filtro de combustível, e aqui eu só encontrei no catálogo da Vega, uma aplicação para esse carro, R$ 308,00, bem mais caro. E o filtro do ar-condicionado, R$ 36,00 também da Vega. Agora falando de amortecedores, os 4 da Cofap, modelo Turbogás, vão ficar em R$ 1.998,00. E agora falando da troca do fluido da transmissão, uma vez que esse aqui é um carro de transmissão automática, a especificação aqui da Kia, com relação a óleo, ele tem que atender à norma ATF SP4. E essa transmissão ela pega 7,5 litros de óleo. Então você vai precisar comprar no mínimo 8 litros. E além disso, inclui aqui também um filtro de transmissão, porque de nada adianta você colocar um óleo novo e não trocar o filtro, não é? Então, 8 litros de um óleo FEBI, código 29934, que é o que atende a essa norma da Kia, e mais um filtro da Japan Parts, vão ficar em R$ 1.037,00. E é claro que aqui não está incluso o valor de mão de obra, porque vai depender do processo de troca que você vai fazer. Se for por gravidade, vai ser um processo mais simples, com a mão de obra um pouco mais barata. Porém, não vai ser tão eficiente quanto seria por máquina, que é um processo um pouco mais caro, exige uma maior quantidade de óleo, porque a máquina não vai trabalhar vazia, porém, um processo mais eficiente que vai limpar 100% daquele óleo velho. Então, vai ficar a sua escolha. E também, dependendo da região, do estado que você mora, os valores de mão de obra já variam bastante. Então, não tem como eu incluir aqui nessa lista. Então, fazendo o somatório aqui, descontando o kit de corrente de distribuição, a revisão preventiva do Cerato vai ficar em R$ 7.548. Comparado com vários de seus concorrentes, eu diria que é um custo até alto para você manter um carro aí nessa categoria dos sedãs médios. Mas vamos falar agora de abastecimento. É um motor flex, porém o etanol aqui na minha região está sendo um pouco mais vantajoso proporcionalmente, aí principalmente nos últimos dias. Então cotei com o etanol, que está a R$ 4,89 o litro em média. E esse carro tem um tanque de 50 litros. Então você vai gastar R$ 244,65 para enchê-lo. E como que é o consumo? Falando em dados de ficha técnica, na cidade esse carro faz 6,6 km por litro com etanol, já com gasolina 9,5. Na estrada com etanol 9,1 km por litro, com gasolina 12,4. Médias aí aceitáveis para um carro desse porte, desse peso. Falando ainda em dados de ficha técnica, agora a autonomia. Na cidade, com um tanque cheio de etanol, esse carro roda 330 km, com gasolina 475. Já na estrada, com etanol, 455 km, com gasolina 620. Uma autonomia razoável, eu diria, considerando um tanque de 50 litros, consumo na média, então não espere viagens muito longas sem parar para abastecer. Mas, em compensação, é um carro muito bem equipado, já de série.
Ele conta com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, sendo que os externos têm rebatimento, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas, computador de bordo, controlador de velocidade, bancos de couro, faróis de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, aletas de mudança atrás do volante, duplo airbag frontal e ABS, encosto de cabeça para os 5 ocupantes, faróis de neblina, DRL, as luzes de rodagem diurna, e sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. E não tem nenhum opcional disponível, já vinha tudo isso aí de série. E o sistema de som é de CD com entrada USB, Bluetooth e comandos no volante. Eu diria que para o ano do carro e para a categoria, poderia vir pelo menos com a centralzinha multimídia, não é verdade? Mas falando agora de parte mecânica, motor Gama, mesmo aí do HB20, de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente, como já falei, e com variador de fase no comando da admissão. Isso faz esse motor gerar 122 cavalos na gasolina e 128 no etanol, de torque 16 kg na gasolina e 16,5 no etanol. Pesando seus 1.205 kg, até eu diria leve para um sedã médio, a relação de peso-potência ficou em bons 9,4 kg por cavalo. Então um carro que tem um desempenho legal, mesmo equipado com um câmbio automático de 6 marchas, com conversor de torque, mas é um carro que tem um escalonamento muito bom de marchas, ali, uma relação bem adequada para o peso dele. E o câmbio também de 6 marchas, diga-se de passagem, mesmo do HB20. Então, conjunto mecânico bem confiável, bem resistente, com uma boa oferta de peças no mercado. É um carro que tem um porta-malas de 421 litros de capacidade, está na média, eu diria, para um sedã, mas tem vários concorrentes aí com porta-malas bem maiores. O sistema de suspensão é simples, McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira, mas os freios são um pouco melhores. Discos ventilados na dianteira e discos sólidos na traseira. Bem interessante. E esse carro já é equipado com direção elétrica, que rouba menos potência do motor, o que é bem interessante também. Pontos positivos principais de se adquirir um carro desse: robustez, confiabilidade mecânica, como já mencionei, mesmo conjunto aí do HB20, lista de equipamentos de série muito boa, dá show em vários de seus concorrentes, espaço e acabamento internos muito bons também, bons materiais empregados ali em painel, forros de porta, carro bem confortável rodar, suspensão mais voltada para o conforto, isolamento acústico muito bom também, não poderia ser diferente em carros dessa categoria. Porém, como pontos de atenção, primeiro deles, porta-malas com abertura para o pescoço de ganso, pode amassar suas bagagens se estiver bem carregado. Peças de acabamento são caras, como já falei, principalmente as peças externas, então o seguro tende a ser um pouco mais caro. E além disso, a Kia tem uma pequena rede de concessionárias, eu diria aí, comparada com várias de suas concorrentes aí no Brasil. Então, se você quiser fazer revisões em concessionárias, algo do tipo, vai ser um pouco mais complicado, de encontrar uma concessionária mais próxima de você. Também não é uma marca que tem tanta confiabilidade como as maiores aí do Brasil, então os carros dessa marca tendem a se desvalorizar um pouco mais frente aos seus concorrentes. Então agora pode ser talvez uma boa opção de compra. 2015 você encontra aí nessa faixa de preço aí dos 62 mil, 65 mil, porém lá na frente, muito provável, ele vai se desvalorizar um pouco mais em comparação aos seus concorrentes aí como Corolla, Civic, Cruze, Jetta. Então fique atento nesses detalhes. Se for comprar, tente comprar no melhor preço possível para amortizar um pouco a desvalorização lá na frente. Mas me diga você, compraria um Kia Cerato 2015? Deixa aí nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato, em que eu faço um levantamento completo de todas as informações que você precisa saber antes de adquirir aquele carro que você está pensando em comprar, para se planejar financeiramente melhor e não ter sustos lá na frente. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.